Vai. Droga. Desde a década de 90, muitos games surgiram e marcaram a vida das pessoas. O jogo Super Mario World, por exemplo, desafiava os jogadores a passarem de todas as fases e enfrentarem um chefão para finalmente zerar o jogo. Mas vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Quais games você jogou muito, mas nunca conseguiu chegar até o final? Eu, Benjamin, conto para você como é o final dos jogos mais famosos da história, Battletoads. Um dos jogos mais marcantes da Nintendo, sem sombra de dúvidas, foi Battletoads. Durante muitos anos, o game foi considerado um dos mais difíceis de todos os tempos. Quem conseguiu chegar ao fim desse jogo de maneira honesta, sem sombra de dúvidas, disse muitos palavrões, para tentar colocar para fora a raiva que esse jogo causava na gente. Quando o jogo foi lançado, a intenção era concorrer com outros super-heróis, no caso, as Tartarugas Ninja. Até porque era uma disputa justa, tartarugas contra sapos. Mas o jogo ficou muito famoso mesmo foi por causa da sua complexidade. Cada fase tinha sua característica. Uma hora, o jogador estava lutando em um rapel dentro de uma caverna. Em outra, ele estava em cima de uma serpente gigante e ainda tem a fase em que os sapos estavam em um túnel com motos voadoras. Mas afinal, como é zerar o primeiro jogo da franquia? Depois de passar por todas as fases difíceis, o gamer chega no topo da Torre Negra e finalmente acontece a luta com a Rainha das Trevas. Caso você consiga derrotá-la, a vilã diz que esse não é o fim, dando uma brecha para a continuidade e assim se torna um furacão e sai voando pelo espaço. Com isso, os amigos Pimple e da Princesa Angélica são liberados e todos os amigos voltam para a nave espacial em forma de abutre. Depois, é só começar o jogo de novo e tentar vencer todos os obstáculos. Double Dragon 2: The Revenge. Com toda certeza, Double Dragon foi uma das franquias mais clássicas dos games. O primeiro lançamento da franquia foi em 1987, quando os irmãos Billy e Jimmy chegaram aos fliperamas e também vendeu cópias de fitas para os mais variados consoles. O jogo é basicamente controlar personagens em cenários 2D, onde eles andam e batem nos vilões enquanto avançam. Considerado um jogo muito violento para a época, o game envolvia pancadaria o tempo todo, desde a primeira fase até a última. O sucesso foi tanto que Double Dragon até ganhou um filme com atores reais em 1994. Mas então, escutem essa. Sabia que já teve um crossover de Battletoads vs Double Dragon? Os sapos se encontram com os personagens de Double Dragon após o primeiro final de Battletoads. Bom, né? Mas vamos ao que interessa. Você sabe como é o final de Double Dragon 2: The Revenge? No término da luta final, um chefão é derrotado com um golpe certeiro que acontece em câmera lenta. Depois de um breve diálogo com o chefão ao som de uma música tensa, a moça que deveria ser salva simplesmente ressuscita de forma misteriosa com o poder das artes marciais. Sem graça, né? O final é um pouco, mas convenhamos que é um final completamente diferente. Flappy Bird. Você também foi vítima do Flappy Bird? Em 2013, o game foi lançado pelo vietnamita Dong Nguyen para o iPhone 5 e então atualizado para o iOS 7 em setembro de 2013. Só que foi só em 2014 que o Flappy Bird finalmente explodiu. Para começar, ele ficou no topo da categoria de jogos gratuitos da App Store chinesa e americana, e depois na do Reino Unido, onde foi chamado de o novo Angry Birds. O game é basicamente controlar um pássaro sem deixar ele bater nos canos. Quanto mais canos você passa, mais pontos você tem. Se o pássaro encostar em algum obstáculo ou mesmo se ele cair, o jogo termina. Mas até quando ficamos passando dos obstáculos do jogo? Supostamente parece que o jogo realmente tem um fim. Quando o jogador finalmente chega à pontuação de 999 pontos, o Mario surge de um dos canos e mata o pequeno pássaro que tenta passar dos obstáculos. Lembrando que não é uma coisa muito certa esse fim de jogo, mas segundo um vídeo que circula na internet, é exatamente o que ocorre. O criador do jogo disse que recebeu até ameaças de morte por causa do jogo. Além disso, muitos diziam que o criador do jogo tinha copiado elementos de outros jogos, o que acabou fazendo com que ele fosse acusado de plágio.
Por causa desses e de outros motivos, em fevereiro de 2014, o vietnamita removeu o game Flappy Bird das lojas virtuais App Store e Google Play. T-Rex Runner. Um dia estamos lá navegando em algum site e do nada a internet cai. O que fazemos nessa hora? Isso mesmo, jogamos o famoso game do dinossauro do Chrome. Aqui na Fatos mesmo, toda vez que a internet cai, os nossos roteiristas e redatores fazem até disputa para ver quem consegue fazer mais pontos. O game surgiu em 2014 e é praticamente um tiranossauro que corre sem parar e tem que se livrar dos obstáculos até atingir a pontuação anterior, mais ou menos a mesma coisa que o Flappy Bird. Segundo a equipe de design do Chrome, a escolha do tiranossauro aconteceu para fazer relação com a era pré-histórica, quando as pessoas não tinham Wi-Fi. E você, já jogou o game quando estava sem internet? Os brasileiros são um dos povos que mais acessam o jogo, junto com o México, Índia e Indonésia. Todos países onde os planos de dados são caros ou de baixa qualidade. A prova do sucesso são os números. Olha, para você ter uma ideia, 270 milhões de pessoas acessam o game por mês. Mas afinal, existe um fim nesse jogo? Na verdade, o jogo é praticamente eterno. A equipe que o desenvolveu afirma que o jogo pode durar até 17 milhões de anos, tempo que o dinossauro passou no nosso planeta. Então, tecnicamente, é impossível zerar o jogo. Será que um dia descobriremos como é o final? Tetris. Quando falamos da história dos games, sem sombra de dúvidas, não poderíamos deixar o Tetris de fora. O gênero quebra-cabeça teve sua primeira versão para Game Boy ainda em 1989, apesar de ter sido criado por um russo em 84. Uma curiosidade é que foi o primeiro jogo compatível com cabo link, ou seja, que permitia que dois Game Boys jogassem em modo multiplayer. Tetris entrou para a história da humanidade em 1993, quando se tornou o primeiro game a ser jogado no espaço. O fato aconteceu na Estação Espacial Mir, onde o jogo e o console no qual ele era jogado ficaram 196 dias a bordo da estação e deram mais de 3.000 voltas ao redor da Terra. E depois de passar todas as fases do jogo, o que será que acontece? Vamos usar como exemplo o Tetris do Nintendinho. Na verdade, tudo o que acontece depende muito da sua pontuação. O jogo tem dois modos, o A e o B. No modo A, o jogo acaba quando você não consegue mais encaixar peças na tela. Se você tiver 30.000 pontos ou mais, você verá o final do jogo. O lance é que quanto maior a pontuação, mais legal fica. O que muda é principalmente a nave que aparece. Já o modo B é um pouco mais legal, tendo algumas diferenças de acordo com o nível que você escolhe para jogar. Para cada nível diferente, irá aparecer um personagem famoso da Nintendo no final. Mas a surpresa é quando você escolhe o maior nível. No final, aparecem vários personagens como Mario, Luigi, Copas e Donkey Kong. Donkey Kong. Sem sombra de dúvidas, muitos de vocês jogaram Donkey Kong. Mas, vem cá. Você provavelmente está pensando naquele Donkey Kong do Super Nintendo, certo? Pois fique sabendo que o famoso macaco surgiu bem antes do que você imagina. O mais engraçado é que o personagem era o vilão de Mario. Donkey Kong foi desenvolvido pela Nintendo e lançado em 1981. No game, o Jumpman, conhecido hoje como Mario, tem que resgatar uma donzela em apuros de um macaco gigante chamado Donkey Kong. O herói e o macaco mais tarde se tornaram dois dos personagens mais populares da Nintendo. Esse foi um dos primeiros jogos do gênero plataforma, uma vez que a jogabilidade foca na movimentação do personagem principal por uma série de plataformas, enquanto desvia de obstáculos. E depois de passar todas as fases desse jogo, você imagina como é o seu final? Você nunca zerou o Donkey Kong? Vai se surpreender ao saber que a versão de fliperama possui 3 versões do fim. Na primeira, depois de derrotar o Donkey Kong, o Mario se encontra com a princesa no topo da tela, onde também aparece um coraçãozinho. Na segunda, o macaco cai em cima do Mario, os dois acabam morrendo e a princesa acaba ficando sozinha. Agora, já na terceira e mais estranha versão, o Mario deixa a princesa cair, ele e o Donkey Kong vão para o topo da tela e aparece um coraçãozinho. O engraçado é que os dois personagens ficam com cara de confusos. Eu também fiquei.
Ó, vou voltar pro meu jogo, viu? Até o próximo.